Buenas noches. Vamos a comenzar el encuentro de hoy con la plegaria de Tapiritza. Que maravilhoso. Qué És maravilloso. coração Eras la santo. emanación corazón de Kuntu Teu Sampo. corpo Tu aparece cuerpo como um aparece cristal como branco e un cristal luminoso, blanco claro y e sem luminoso, impurezas, claro y sin irradiando impurezas, luz nas 10 irradiando luz direções. en las Estás cuatro, nu, en las sem 10 direcciones. ornamentos, Estás significando desnudo, a sin essência mais ornamentos, profunda, significando la o esencia estado más primordial, profunda, el estado primordial, dotado com a dupla dotado sabedoria do con la vazio doble hábil e dos sabiduría hábiles, com de vacío y compaixão de los medios contemplas os hábiles, y benefícios dos con seres. compasión contemplas el beneficio de los Encarnas o seres. Dzogchen, a grande Encarnas el Dzogchen, la perfeição, gran perfección, supremo entre os supremo ensinamentos, entre las a enseñanzas, essência da la esencia consciência de la dos seres conciencia de los seres realizados, realizados, o pico la do cima caminho da del camino de la realização, realización, o coração dos el corazón de tantras, los das tantras, escrituras de las escrituras essenciais e das esenciales y de las instruções instrucciones secretas. secretas. Tu indicas o Tú estado indicas el estado natural, a natural, base la que se base que es liberta da autoliberada de la ilusão, que é o ilusión, samsara, que es el e samsara, também é y de la autoliberta da liberación, libertação, que é o de la nirvana, liberación que es el dos nirvana, defeitos e virtudes de sons, y de los luzes e defectos y raios, virtudes tendo de dissipado sonidos, completamente luces a y rayos, escuridão das habiendo disipado inteligências, completamente la oscuridad. permite-nos experienciar a base Permítenos como vazia e sem experimentar raiz, la base e como vacía y sin simultaneamente raíz, realizar todos simultáneamente os estágios do realizar caminho. todos los estadios del camino. Experiências e realização se Experiencias tornam y manifestas, realización e tórnanse samsara e nirvana manifiestas y libertam-se em samsara y nossa nirvana mente se natural. liberan en nuestra Na mente natural. vastidão, dispõe-se as três En la dimensões que vastidad são o fruto. dispones las tres Com dimensiones que devoção son el fruto. unifocada, rezo a Con ti, devoción Tapiritsa, unifocada, protetor rezo a dos ti, seres. Tapiritza, protector de los Concede-me seres. as bênçãos de Concédeme las conferir o bendiciones empoderamento de sobre mim e os conferir outros el seres. empoderamiento sobre mí y los Possam os otros seres. obstáculos Puedan los externos, obstáculos internos e externos, internos y secretos secretos pacificar, ser e pacificados possa o erro y do pueda el error autoapego, del que é a autoapego, que es ignorância, la ser ignorancia, liberto. ser Tendo liberado. reconhecido a Habiendo autoconsciência, reconocido la possam a autoconciencia, visão e a puedan la conduta visión y serem la conducta ser plenamente plenamente realizadas. realizadas. Por favor, Por favor, concede sobre concede mim, sobre neste mí, exato en este momento, exacto o momento, grande el gran significado significado mais más allá allá do del intelecto, intelecto, da base la base primordial, primordial, vazia e vacía sem y raiz. sin raíz. A ti, A ti, Tapiritsa, nobre Tapiritza, protetor dos noble seres, te protector de ruego, los seres, te ruego, possam todos os puedan seis todos los seres de reinos los 6 reinos serem ser protegidos protegidos pela tua por compaixão. tu Possa compasión minha y mente pueda ser mi liberada. mente ser liberada. Bom, nós estamos então no livro Maravilhas da Mente Natural Estamos en el estudio del libro e entramos Maravillas de la Mente Natural na parte em que nós vamos y vamos tratar de sal. a comenzar con el E capítulo que habla de dando sal aquela sequência de como o Rinpoche y organizou recordando cómo es la os secuencia ensinamentos nesse livro. en que Primeiro Rinpoche ele nos fue traz então a enseñando en experiência este libro. dele, depois Primero a nos contó su tradição, experiencia e ele já personal, entra nos três luego movimentos: nos introduce en la tradición atenção, concentração, contemplação y e nos instruye integração. sobre Depois concentración, que ele contemplación e conclui esse integración. ciclo com a integração, Luego ele vai se trazer concluye ese primer ciclo a con explicação integración, do luego capítulo comienza la Kunshi, introducción a depois Kunshi, Ma, mãe, después de Kunshi viene base, Ma, que es Bu, madre, la base, filho, a y Bu, que es consciência, el hijo, e la agora conciencia. Sal, que Y é a ahora, en este energia, capítulo a 12 energia que es el une capítulo de pai Tzal, e filho. el capítulo Nós de estamos energía. na página 163 Nosotros do estamos livro, en la página e o Rinpoche 161 del libro en oferece na español, página 163 um poema y este capítulo que de alguma forma nos empieza con un eh, poema, não só nos inicia, mas nos introduz un poema que diretamente na nos perspectiva Dzogchen. introduce directamente en la perspectiva Dzogchen. O nosso caminho do Dzogchen, na perspectiva da Nuestro camino integração, en ele la é um perspectiva de la caminho de quem integración nós somos. es É un o caminho pelos camino venenos, é o caminho pelas experiências, é o que caminho va por onde por el nós camino de lo que nosotros saímos somos, de nuestros venenos, de nuestra desse condición, lugar.
actual. Inclusive, na perspectiva de hoje, Incluso se há alguma dificuldade, si talvez hay essa alguna dificuldade seja em dificultad exatamente renunciar en àquilo que este somos, camino, renunciar es ao lugar em que nós la estamos. renuncia, renunciar a lo que Então, o somos, caminho Dzogchen não é porque el propriamente um camino caminho Dzogchen de renúncia, no es camino de renuncia. não é um caminho eh, de renúncia dos venenos, não é um No caminho precisamos de dejar atravessar os venenos, é um caminho de algunas atravessar cosas, o sino sofrimento, é um caminho atravesarlas, de integração atravesar el em sufrimiento tudo que y se así faz integrar e em tudo que se vivencia. Então, en o todo lo que livro, hacemos y lo que esse poema ele vivenciamos. diz o seguinte: El poema dice, uma vez que se renuncia una ao vez que ódio, se renuncia al não odio, será no possível se puede apreciar o amor. apreciar el amor. A natureza La única naturaleza da única de mente la a mente nada no renuncia. renuncia a nada. Amor e ódio são Amor elementos y que odio estão presentes son na elementos natureza pura da mente. presentes en la naturaleza pura de la mente. E quando nós avançamos na leitura, no Y al entendimento do avanzar Dzogchen, en el cada vez vai estudio, ficando mais cada vez evidente que nos va tudo siendo más se evidente acolhe, que e que tudo todo é es acolhido na recibido, natureza pura da mente. todo es recibido por la naturaleza É uma pura de la mente, perspectiva não dual, é uma perspectiva de que es acolhimento, una perspectiva é uma no dual perspectiva compassiva. y es una Uma vez perspectiva que se compasiva. renuncia ao ódio, Una não será vez que se possível renuncia al apreciar o odio, amor. no se puede A apreciar el natureza amor. única da mente, La a naturaleza natureza única de la única que a mente nada no renuncia. renuncia a nada. Uma vez que se Una renuncia à vez que se ignorância, renuncia a la não ignorancia, será possível no discernir se a puede sabedoria. apreciar la A sabiduría. natureza única da La mente naturaleza a única nada de la renuncia. mente no renuncia a nada. Uma vez que se Una renuncia ao vez que se desejo, renuncia al não deseo, será no se possível puede apreciar la generosidad. discernir a generosidade. A natureza La única da mente naturaleza a única de la nada mente no renuncia. renuncia a nada. A natureza única da mente é como o espaço. Ela La simplesmente naturaleza única de la acolhe mente tudo. es como el espacio, contiene todo. Então, amor e ódio não são diferentes Amor y odio na no perspectiva, têm son suas diferentes, qualidades, suas tienen sus características, cualidades y que emanam características da propias, natureza pura da mente. pero ambos emanan Então, não de la há naturaleza que pura de renunciar. la mente. Por eso no hay a qué Na perspectiva renunciar Dzogchen. en esta perspectiva. Então, capítulo 12, Sal. As três grandes Las tres visões. grandes visiones. Os ensinamentos Las Dzogchen enseñanzas explicam Dzogchen que o explican que el movimento da movimiento de la energia energía universal no estado en el primordial estado dá primordial origem da à luz, origen a la em luz forma de cinco en forma luzes de las puras. 5 luces puras, E quando y estas cuando aumentam, éstas aumentan, surge, surge surge o som da el luz. sonido de la luz. As cinco luzes são a base da Las 5 luces manifestação son la da base de energia las da luz, manifestaciones de la energía de la luz como clara som, en forma de sonido, e raios, luz y rayos, chamadas as três grandes llamados visões, las tres grandes visiones os o três grandes los tres movimentos. grandes movimientos. Estas são Estas expressões son da energia de expresiones Rigpa. de la energía de Rigpa. Então, a gente vai olhar o Sal. Sal é esse Vamos a movimento estudiar que une Sal, a base, este movimiento que une a consciência à la base. base, Esse la movimento conciencia, gera o que são chamados de y este cinco luzes movimiento puras, genera las 5 luces que é a puras, base dos tigres, a base de boa parte da la base compreensão de los tigres, dentro da de la tradição. No comprensión próximo dentro de la capítulo, tradición. o Rinpoche vai se aprofundar En otro capítulo siguiente, especificamente nas cinco luzes Rinpoche puras, va o a pavilhão das profundizar cinco luzes en el puras. pabellón de las 5 luces E aí puras vai adentrar exatamente nesses tigres y también va a das profundizar luzes. en los tigres. Então, as cinco luzes são a base da manifestação Las cinco da luces son la energia base da de la claridade manifestación de la em forma de energía de la luz som, clara luz en e forma de raios. sonido, luz y rayos. Som, luz e raios
sonidos, todas luces y as rayos manifestações, son todas las todas as manifestaciones, expressões todas las emanaciones da base, a partir da que surgen natureza da mente, a partir de a la partir base, dessa integração, a entre partir Ma, Bu de la e Tzal. integración de Ma, Bu y A Tzal, automanifestação la das três automanifestación de grandes las tres visões. grandes visiones. O Shanshu El Nyungyuri Samsung Ninchu descreve a describe la automanifestação dessas três automanifiestación visões. de estas tres A grandes visiones: manifestação do som la manifestación próprio del sonido inerente propio à consciência inherente a la desperta é conciencia como um eco, es como un o eco, som que parece como el vir sonido de que algum parece venir de lugar, algún lado, mas que, pero que na de hecho verdade, está está retornando à sua regresando origem. a su origen. A manifestação da luz La própria aparición de la luz inerente inherente de la da conciencia descoberta despierta é como um que arco-íris se manifiesta por sí que sola es como un surge arco e iris que permanece surge, e se dissolve permanece no céu. y se disuelve en el Quando cielo. observamos um Al arco-íris observar el arco ou uma iris nuvem o una aparecer no nube, céu, cuando aparece en el observando cielo, uma nuvem aparecer no céu, conseguimos podemos compreender o entender que el movimento movimiento de la da energía en la mente, energia da mente, ya sea seja na en forma forma de de um amor pensamiento ou de uma o de paixão, una pasión, ocorre da mesma maneira, ocurre de la misma assim como um manera arco-íris, assim como uma como el nuvem. arco iris Ele surge do surge estado del vazio, estado que é a vacío, natureza que es la inerente da naturaleza mente, inherente o esencia de la e mente, a natureza y inerente también la dos naturaleza pensamentos e indente de los paixões. pensamientos y las pasiones, Reside na natureza vazia da reside en la mente naturaleza e vacía de la mente finalmente y se finalmente se disuelve de nuevo na natureza en la vazia da mente. naturaleza vacía de la Assim mente, como uma nuvem que surge no céu, así como una nube ela surge surge no vazio do céu e en se el vacío del dissolve cielo y luego nesse se vazio. disuelve en ese Então, vacío. a analogia das nuvens e a analogia do Así arco-íris surge serve para de mostrar que, manera análoga assim como um arco-íris surge no con céu nuestros pensamientos y e pasiones. desaparece no próprio céu, assim também os pensamentos Así los surgem pensamientos da natureza da surgen mente e de la nela naturaleza de la se mente dissolvem. y se disuelven luego otra vez Isso en ella. são as luzes, os Esas son las pensamentos que luces, surgem e se dissolvem. pensamientos que surgen É, y se é disuelven. essa perspectiva. Por quê? Porque surgem do vazio e Surgen del não têm vacío, realidade em no si, não tienen têm realidad realidade em si, intrínseca e da mesma forma que y de la misma surgem, manera que também se surgieron, dissipam. se A disipan. manifestação dos La raios próprios automanifestación de los rayos inerentes à inherentes a la consciência conciencia é despierta comparável se a uma compara con las imágenes manifestação vistas da en un igreja espejo ou a o con uma una estátua estatua que podemos que reconocemos reconhecer inmediatamente al imediatamente. verla. É como a Es aparição como la mágica aparición de um mágica de un corpo. cuerpo. Os raios são Los raios de rayos luz son rayos de luz, análogos análogos a raios los da rayos de luz la luz solar, que provém do Sol, que vienen del Sol, sem que isso sin que implique esto implique que primero antes o esté el Sol Sol e depois y o luego surgimento dos aparezcan raios los de luz rayos dele. que provienen de él. O Sol e os El raios de Sol y luz sus dele rayos são son simultâneos. simultáneos. Então, os três itens, sons, Los luzes tres e ítems, raios, sonidos, luces y dizem rayos, de tudo aquilo que emana hablan de todo da aquello natureza pura da mente, que que emana surge no de la vazio naturaleza pura de e la no vazio mente retorna. en el Como vacío esse y luego eco vuelve a ese que o vacío, Rinpoche vai dizer, o som é como esse como eco ese eco, que dice surge, Rinpoche, que parece que surgiu em algum outro lugar, que mas parece que que está surgió en algún retornando. otro lado, pero que surge en la Compreendemos conciencia. verdadeiramente que o som, a luz e os Comprendemos raios são a verdaderamente manifestação da energia que do los rayos, próprio sonidos y estado luces primordial e a expressão de nossa consciência desperta, quando son nós la nos expresión percebemos de no nuestra estado de propia presença, conciencia no estado de despierta rigpa, cuando los autoconsciência percibimos en el desperta. estado de presencia, en el Quando as estado de três Rigpa. grandes visões surgem, nós as compreendemos como o Cuando surgen surgimento las tres externo visiones, las da nossa entendemos própria como el consciência surgimiento desperta, externo de nuestra propia como se conciencia estivéssemos despierta, olhando como si no espelho. estuviéramos mirando en un espejo. Quando olhamos no
Cuando miramos en un espejo, vemos nuestra cara y nos reconocemos. De la misma manera, cuando verdaderamente vemos la naturaleza de las tres grandes visiones, las percibimos como manifestaciones proyectadas del estado natural, proyecciones de la luz de la mente. Según el Samsung Ninchu, la luz de la mente es como el cielo abierto visto desde una colina. Si nos sentamos en la cima y observamos la línea donde el cielo se junta con otra colina, vemos cómo estos se unen, se mueven, cambian y cómo la colina cambia de colores. Esto se vuelve cada vez más el reflejo de nuestra mente. Vemos moverse a nuestra propia mente. Esto también sucede cuando contemplamos el cielo. Vemos cómo sus aspectos se interpenetran y se delinean claramente los estados de pureza e impureza. Estas visiones son la causa de que comprendamos nuestra propia condición. En Dzogchen, esto es autocomprensión. Entendemos que tanto nosotros mismos como los fenómenos son nuestra propia manifestación. La diferencia entre samsara y nirvana es la diferencia entre comprender y no comprender. Si comprendemos la naturaleza de las tres grandes visiones cuando éstas surgen en el bardo después de la muerte, se inicia el proceso de la realización. Sin embargo, si no la comprendemos, regresamos a samsara. Así como cuando no reconocemos en el sueño que todo lo que está surgiendo surge a partir de nuestra propia mente, todos esos sonidos, luces y rayos que aparecen en el sueño o en el bardo, si no los vemos como emanación de nuestra propia mente, obviamente no conseguimos llegar a la iluminación o a la realización, porque le vamos a estar dando realidad a esos fenómenos. Y si damos realidad a lo que surgió, quedamos en el samsara. Cuando surge un pensamiento, cuando surge un pensamiento o una molestia y nos perdemos en en ese pensamiento, en esa emoción, en esa sensación, y nos quedamos ahí, presos. Al pasar eso, ahí nos estamos agarrando del samsara. Un pensamiento de dolor, como una luz, sonido o rayo, surge en nuestra mente. Y nuestro apego, nuestra ignorancia o nuestro rechazo, de alguna manera, fijan, lo ven como algo que fuera una realidad. Si están vistos como una realidad, quedamos atrapados en samsara. La diferencia entre samsara y nirvana está en la forma
en la que nosotros damos o no sons un tipo de para as realidad luzes e para os raios a que sonidos, surgem luces, em rayos nossa mente. o a lo que surja en nuestra mente. Esse é um ponto importante, porque Esto es muy importante. na perspectiva Dzogchen, não é uma perspectiva sem pensamentos, não é uma perspectiva de uma La perspectiva meditação Dzogchen em que não há um incluye el fluxo de pensamiento. pensamentos, que não há um fluxo mental. O fluxo mental ele permanece. El flujo mental O permanece. que muda é a forma como Lo que nós cambia lidamos com o fluxo mental. es que cómo É a nosotros forma como eh, nós damos tomamos ese flujo mental realidade, se é que a gente pode usar esse termo, y mas que si nós le damos consideramos como real aquilo que real, un surgiu, estatus de aquilo que realidad, se construiu, aquilo que se fez surgir no fluxo con mental. eso que surgió del Nossas vacío. paixões são Ahí emanações da mente es el que de problema. alguma forma nós demos realidade Nuestras a emociones essas son paixões producto del e nos vacío prendemos nelas. y en el momento que las vemos como Então, reales, Dzogchen nos não é sobre perdemos. não ter desejo, Entonces, não é Dzogchen no sobre es não no ter tener raiva ou ódio, não é deseos, sobre não ter emociones ignorância, o no tener ignorancia. mas é sobre, por meio da ignorância e da não Es como ignorância, da ignorância e da sabedoria, a través de la do ignorancia amor y la e do ódio, sabiduría, del amor y del odio, do desejo e da del generosidade, deseo y de la generosidad, atingir ou experimentar a base alcanzar o experimentar la que está base para além dessa dualidade. que está más allá de la Porque dualidad essa base de estos acolhe elementos, todos porque os esa base elementos. Não é que ela contiene acolhe a todos los ódio elementos. e raiva, é que ela acolhe absolutamente tudo. Esa base contiene absolutamente Como todo, grande espaço como gran que espacio nele tem todas as coisas, que tiene todas las cosas en él, que nele tem tudo. Lua, sol, estrelas, nuvens, planetas. Assim é a mente. como el cielo tiene nubes, Então, estrellas, negar planetas. alguns dos fenômenos em detrimento de outros Si nosotros está negamos un fenómeno falando ao en detrimento de diviniza otro, que separa alguma eso visão está hablando de una visión que separa, então a necessidade que é divide, perpassar por tudo aquilo que surge, cuando tenemos que atravesar, ir para além de tudo ir aquilo más que allá surge. de todo lo que surge. Então, entendido que tudo isso, sons, luzes e raios, daqui a pouco o Rinpoche vai explicar melhor o que é cada um desses elementos. Todo esto As entonces lo luzes, vemos as três como grandes luces, visões, sonidos y surgem, rayos. Todo lo que surgem do surge vazio e se dissolve no vazio, desde el vacío para volver luego a ese vacío. e que se nós nos prendemos no samsara, nós damos realidade para aquilo que Y está al para se darle dissolver, e a aí creer que nós son nos damos reales, realidade. quedamos O Rinpoche diz, como é que eu en el lido com samsara. isso? Como é que nós lidamos com sons, luzes e raios na prática? ¿Cómo lidiamos Então ele nosotros continua con los lendo aí na fenómenos página en la práctica? 155, tratando disso, de como, como experimentar isso tudo na prática. Podemos ter experiência direta e conhecimento do surgimento espontâneo das três grandes visões na nossa própria prática. Por exemplo, se taparmos nossos Podemos ouvidos tener en nuestra práctica ou os nossos experiencia y conocimiento directo del surgimiento de las tres grandes visiones autooriginadas. manifesta por si mesmo. Por ejemplo, si tapamos nuestros oídos con Dessa los dedos, maneira, nós escuchamos el conseguimos sonido natural que se manifiesta por sí reconhecer o mismo. som En por esta conta forma prática. experimentamos la E conexión a clara entre el luz sonido y el clara vacío, é a base porque la do luz clara del surgimento das três vacío grandes es la visões. base en la que surgen las Há tres maneiras grandes visiones. específicas para Hay produzir a técnicas experiência da particulares luz. para producir la Para experiencia de la isso, luz, olhar para o tales sol. como E aqui mirar então el eu vou sol, pedir que nós não façamos que isso. son prácticas A que gente já ya trouxe explicamos que nos nosotros encontros que nós no não podemos hacer, façamos.
Pero sí podemos observar el cielo o hacer un retiro en la oscuridad. Contemplar o céu. Nos outros dois encontros, nós trabalhamos a contemplação do céu, tanto na perspectiva de Ma como na perspectiva de Bu, onde o espaço do coração se conecta por dois canais específicos com os olhos, e a partir de onde nós entendemos que o espaço externo é uma projeção do espaço interno, que é a prática de contemplar o céu. Ou fazer o retiro no escuro. Uma maneira mais fácil, Una forma sencilla de práctica es cerrar nuestros ojos y presionar ligeramente con los dedos los globos oculares, a fin de ver la luz natural, autooriginada. Esta es una de las técnicas para percibir las luces que surgen espontáneamente, es cerrar los ojos y levemente apoyar los dedos en el globo ocular y observar las luces que surgen. Igualmente, dice Denis que los oftalmólogos dicen que no hagan eso. Esta es la luz interior. En la práctica de mirar el cielo que ya leímos, decía Rinpoche que estamos proyectando el espacio externo desde lo interno y lo hacemos a través de los ojos. Esa luz que surge cuando tenemos los ojos cerrados, que es algo muy físico, fisiológico, no son luces externas, es la propia luz interior. Hay un número infinito de visiones diferentes que podemos ver de esta manera, como los círculos de luz de 5 colores, pequeñas esferas de luz, tigles, imágenes, estupas o mandalas. Aquello que esté presente en la mente puede manifestarse como una visión. Cuando proyectamos la luz hacia afuera, se manifiesta como las formas visibles que vemos. Cuando proyectamos la luz interna hacia afuera, esa luz proyectada por nuestros ojos, la luz se manifiesta como formas visibles, como gente, como casas, objetos. Nosotros generamos el mundo por la proyección de la luz. Cuando proyectamos la luz hacia afuera, volvemos a decir, se manifiesta como las formas visibles que vemos. Ellas son producidas por los elementos densos, pero su verdadera cualidad es la luz pura de la condición primordial. De igual manera, el sonido interno se manifiesta externamente como música, ruidos, gente hablando. Es el sonido interno proyectado afuera. Si practicamos tapando nuestros oídos, presionando los globos de los ojos y reteniendo nuestro aliento mientras permanecemos en estado de presencia, al quitar la presión podemos ver la luz interna.
y escuchar el Tudo sonido se interno. manifesta nesse momento. Quando Todo se soltamos a manifiesta en ese respiração, momento. ela está calma Cuando e relaxada soltamos el e aliento, permanecemos estamos no relajados y en estado de calma presença. y permanecemos Então, o en Rinpoche aqui estado inclui de muito essa presencia prática. sin O esfuerzo. Geshe Dema, ele já ensinou a fazer isso, né? A fechar o ouvido e os olhos. Então, tem toda uma forma Ahí estamos viendo una manera de tapar los oídos com as mãos. y los ojos. Está mostrando Denis. E esse fechar os ouvidos e fechar os olhos Esa manera de faz com que cerrar nós possamos ojos y ouvir o oídos som hace que podamos escuchar un bem como sonido perceber interior a luz interior. y E o también Rinpoche pede, es segura una a manera de respiração percibir la por luz interior. um tempo solta. Ela estará calma, Y para esto se incluye com a respirar tranquilidade, as luzes e lentamente con momentos manifestando de os retención sons se del aire. manifestando. Esse o áudio Alberto fechou. Essa experiência, né, e para que a gente pratique essa experiência, Para é practicar importante esto receber as instruções es diretamente importante tener diretamente instrucciones do Geshe directas Dema, do Rinpoche, que o desde el Rinpoche já maestro de tratou Rinpoche, de o Geshe o Dema, Geshe Dema tratou exatamente hace 2 o 3 dessa años. prática, dessa Geshe Dema expressão, habló de esta de fechar práctica os olhos, usar a mão para fechar os ouvidos e de os cerrar olhos, ojos né, e y segurar a oídos respiração para fazer essa experiência da luz, do estado desperto primordial, da luz interior, do som interior. É importante entender a diferença entre ouvir sons externos Es e fazer importante esse entender la exercício. diferencia entre escuchar sonidos Quando externos tapamos os y hacer ouvidos, este ejercicio. devemos tentar estar Al tapar presentes los no oídos, som debemos interno tratar de estar e presentes en perceber el de sonido que interno maneira ele é y diferente, percibir las por exemplo, diferencias de ouvir a entre trilha esto sonora y el escuchar. de um filme. Outra prática Otra relacionada ao práctica som relacionada con el requer que sonido tapeemos os ouvidos por requiere uma que semana nos tapemos los até oídos por una começar semana a surgir hasta que um som comience a interno surgir alto. un sonido interno fuerte. Esses dois métodos que são utilizados são bastante interessantes. Um Estos dos deles é o métodos retiro no escuro, son né, muy onde o interesantes. praticante fica ali por vários dias sem acesso Uno a es nada, el retiro de sem oscuridad, acesso a donde estamos nenhuma varios luz. días São sin semanas de acceso retiro a em vários ninguna luz retires o claridad. pacíficos, né, em que Son o cabañas o praticante só recebe a habitaciones instrução do mestre e ele vem ali, dá as totalmente instruções, ele ouve, oscuras. escuta um pouco as experiências. Una vez por día se acerca al maestro, Dizem que a partir de donde alguns da dias, instrucciones a mesmo la no persona que está ahí, escuro total, a pessoa começa a ver y dicen que después de varios días, tudo que la está ali. persona que está A haciendo el pessoa retiro começa a ter visão empieza a de ver, tudo que está ali, a tener visiones naquele espaço, naquele quarto. Claro, de las cosas que visões están de cerca de luz, él, también as visiones de la mais mente, diversas surgem também. las más diversas imágenes Então, surgen. podemos nos entregar ao som de um elemento ou combinar a prática com a luz, Después podemos integrarnos con el pressionando os sonido de un olhos, a elemento fim de o entrar no combinar la estado práctica real da con la luz, presença. presionando los ojos, Isso a se fin de chama entrar lugar en un estado de secreto presencia sin esfuerzo. ou o som Se le llama a secreto. esto el lugar secreto del Essa prática é sonido o el especialmente sonido de bonita quando Ripa. fazemos o retiro no escuro, no qual as visões geralmente surgem Esta práctica, primeiro. que es muy útil en el retiro de Podemos oscuridad, então integrar os genera sons las visiones. quando elas começam a... Quando fazemos estas práticas, nós Cuando começamos hacemos estas prendendo a prácticas, respiração, mas empezamos nós não reteniendo podemos la respiración, continuar prendendo a respiração pero no hay sem a necesidad presença plena. Nós soltamos a de mantener respiração siempre e el permanecemos aliento para presentes. lograr la presencia total. Dessa maneira, nós Vamos podemos reteniendo y soltando. perceber que a
De esta manera, podemos ver que la presencia total, continua, no interfiere en nuestra vida cotidiana. No debemos pensar que la integración es permanecer en el estado de atención mientras hacemos la retención de aire. A través de nuestra experiencia con la presencia, vamos comprendiendo la presencia en la atención deliberada y la diferencia entre la presencia y esta atención. Así podemos aplicar la presencia fuera de una sesión de práctica, que es una situación con intenciones deliberadas. Este párrafo no estuvo tan claro, así que lo vamos a leer de nuevo. No debemos pensar que la integración significa permanecer en el estado de atención mientras tenemos el aire retenido. No estado de presença enquanto prendemos a respiração. Por quê? Porque a integração é exatamente aquela capacidade. La integración, justamente, es la capacidad de, después de nuestro momento de práctica, mantenernos en el estado de presencia constantemente. No es solamente en el momento de la práctica formal, de la práctica de respiración. Não podemos pensar assim. Que isso é integração. A integração é quando nós La conseguimos integración se da tudo isso cuando podemos llevar el estado de presencia fuera de la práctica formal. Com a presença que permanece depois de voltarmos à respiração. A través de nuestra experiencia con la presencia, entendemos la presencia en la atención deliberada y la diferencia entre la presencia y esta atención. La atención sería estar reteniendo el aliento. Primero está la presencia y la retención del aliento. Luego empezamos a distinguir entre la atención de la retención y la propia presencia. Entendemos la presencia en la atención deliberada y la diferencia entre la presencia y esta atención. Así podemos aplicar la presencia fuera de la sesión de práctica. Y esta es la verdadera integración. E por isso recebe o nome de prática. Nós estamos praticando. Y por eso esto se llama práctica. Estamos practicando para lograr esta integración. Separado prática como uma coisa, integração de outra. Si separamos la práctica de la integración, es porque estamos todavía en etapa de practicantes. Y tenemos nuestro espacio formal y después la práctica en la vida cotidiana. Quienes ya, por ejemplo, hicieron la práctica de Tara Roja en Charurompa, luego de la disolución de la deidad, ellos dicen, vamos a permanecer toda la mayor parte del día dándome cuenta que los pensamientos que tengo son los pensamientos de la deidad, que las emociones que tengo son las emociones de la deidad. Y esa es la integración. Salir del aspecto dual de práctica y no práctica. Cuatro analogías del Sansun Ninshi.
quatro exemplos que o Rinpoche Son 4 ejemplos para essa discussão. O Shamsun Nyungyud utiliza quatro analogias como ejemplos das de las manifestações manifestaciones de la energía que surgen por sí mismas. água, o Estas son el cristal, agua, o el sol cristal, e a lamparina de el manteiga. sol y una lámpara de aceite. Desses exemplos são os mesmos dos oito Algunos de estos ejemplos aparecían de Rigpa, como símbolos de Rigpa. E aqui ele traz isso como os exemplos, Y ahora as analogias van a ser ejemplos dessa energia de Tsal. de la manifestación No primeiro de esta exemplo, energía Tsal. En el primer a ejemplo, água el cristal, sol brilla en el agua brilha sobre a de água, modo de modo que a que imagem su se imagen reflete na se parede. refleja en una pared. Aqui no interior do Paraná chama isso de réstia, quando a água, o sol bate Eh, na água e Tiene un aquela nombre especial ahí en luminosidade se Brasil, reflete na parede. A gente vê isso cuando em ahí la luz del sol llega a un lugar que tiene agua depois que sai o sol, aquela y de esa agua hay un reflejo a luz do sol refletida na en parede. una pared o en algún objeto. Ao nos concentrarmos na imagem Si nos externa, concentramos en la imagen perdemos o contato final, com a ligação entre o sol perdemos el contacto con la e a conexión imagem entre el do sol, na el parede. origen de la imagen y la imagen del sol en la pared. Se nos concentrarmos na imagem, naquilo que está aparecendo na parede, Si vemos la perdemos a última conexão. imagen, no vemos Ficamos todo com el proceso de cómo se formó. o raio, ficamos com aquilo que apareceu, Nos ficamos quedamos com o con som, ficamos lo com a final, luz, el sonido, ficamos com aquilo que surgiu, aquilo que emanou. A água é como a el agua a es como el luz sobre vacío. a água que produz a La imagem luz do en el sol agua é como a que lleva la autoconsciência imagen del sol e a es luz como la na autoconciencia parede despierta da de água Rigpa. é como a Y la luz manifestação en el agua da reflejada en energia la que pared aparece es como como la externa. manifestación de la energía que aparece É como importante externa. compreender que a luz En este refletida ejemplo na es água importante entender vazia que la luz e reflejada en clara. el agua es Sua vacía y natureza clara, não é y diferente su da da água. naturaleza no es diferente de la del Assim como agua, as ondas do mar así como las olas del não mar são da no mesma son de natureza la do misma próprio mar. naturaleza del mar. Da mesma De la maneira, misma as manera, três visões, las tres visiones a luz son la de luz Rigpa de Rigpa projetada proyectada exatamente externamente, externamente, elas são os reflexos, son los reflejos de Rigpa. aquilo que nós vemos, aquilo que se projeta como Lo que luz, vemos, lo que se todas essas proyecta, manifestações, como todas las luzes e raios, manifestaciones, las são formas, os reflexos de Rigpa, son reflejos de Rigpa, o reflexo do sol na como este parede, reflejo que o sol, a del luz sol dele que bateu en el agua y del na agua a la poça. pared. Nesse exemplo, En este o ejemplo, sol também el sol también representa el estado presente em primordial, toda a existência, presente en toda mas existencia, somente pero perceptível perceptible únicamente como autoconciencia despierta de do mesmo Rigpa modo que en a la luz mente, do sol brilha como la em luz del todos sol os lugares, que brilla por doquier, mas somente pero que solo es reflejada por ciertos objetos o superficies, como nesse caso, tales a água. como, en este Na ejemplo, verdade, lo es el o agua. sol refletido na parede De hecho, não el existe, sol reflejado en la pared é no apenas existe, um es reflexo solo da mente. un reflejo de la mente, É apenas um raio, é apenas uma luz, es é apenas apenas un rayo, som. una luz. O segundo exemplo é o cristal. El segundo Não temos ejemplo que es un fazer nada cristal. artificial para produzir luz em um No cristal. tenemos que hacer nada artificial para producir luz en un Se cristal. autoaperfeiçoa El cristal se espontaneamente. autoperfecciona Quando o sol espontáneamente brilha, y cuando brilla el sol, a luz la luz se manifiesta manifiesta naturalmente naturalmente do en el mesmo cristal, modo que as três grandes al igual que las tres demonstrações grandes do visiones. estado desperto primordial. La expresión Manifestam-se como de la projetos. energía del estado primordial Nesse exemplo, se o manifiestan sol é uma como causa proyecciones de secundária. Rigpa. Sem ele, não En há este ejemplo, el sol es manifestação. una causa Por exemplo, secundaria. se Sin vemos él no uma habría pessoa manifestación. boa ou má, a bondade Si ou a yo veo una maldade persona buena não é o nele, mala,
La bondad o la maldad no son inherentes, Se encontra uma pessoa boa ou má, a maldade ou a bondade não é inerente, e sim sino ativada pela causa que están secundária. impulsadas E por la assim causa mesmo, secundaria. a pessoa é perfeita. Assim como De acontece com o hecho, cristal. la persona se autoperfecciona como lo Quem hace el cristal. ativa o má ou o bom nessa determinada pessoa podem ser vários elementos, inclusive a dualidade da minha mente Lo projetada. que activa la bondad o Uma maldad en pessoa la que não persona seja bom, puede tener varias causas, incluso em mi si, propia visión o numa interpretación, situação não dual, mi propia dualidad. a pessoa famosa que ocupa a nossa mente, a pessoa famosa En la dualidad, com a qual nós nos incomodamos, la que persona tem em nossa que mente nos diversos incomoda elementos, em si, en sí ela não é nem boa, nem má. no es Ela é ni perfeita e buena completa, ni mala, es na sua perfecta y forma, completa en su daquele jeito, forma. perfeito e completo. Isso é tão verdade que essa pessoa que é tida como má por mim pode ser amada por outra pessoa, porque isso diz da projeção. Por eso una persona puede ser querida por algunos, odiada por otros, porque el sentimiento es Uma una pessoa pode proyección. ser ao mesmo tempo pai, filho, marido, amigo, Una persona puede inimigo, tener varios são roles, pessoas amigo, diferentes, mas a enemigo, condição inerente é a mesma. en relación Elas con se diferentes personas. manifestam Su condición inherente es la de misma, acordo com as pero se circunstâncias manifestará de manera das diferente de percepções acuerdo con las circunstancias que uma secundarias de la projeta percepción que las que otras outras personas pessoas têm. tengan de él o de ella. Bom ou mal, nesse aspecto, nada mais é Bien uma y mal projeção. É a luz es una proyección del que está da mirando, frase que se projeta, ou o la raio que luz se que se projeta, proyecta ou o a través de som mí, que se projeta. o el sonido, o el rayo. Tem um ditado tibetano que diz: Hay un dicho cambia tibetano a mente, deixa as coisas aí fora do jeito que estão, que dice, cambia tu mente y elas deja todo estão lo demás como está, de acordo com a forma com que a porque gente ellas deixa, están de acuerdo a cómo las miras. e da forma com que a gente deixa, pela emanação dos sons, luzes e Y las raios miramos de acuerdo a la emanación de nuestras luces, rayos O y terceiro sonidos. exemplo é o Sol. O Sol El tercer simboliza a ejemplo es el Sol, autoconsciência desperta inata. que simboliza la autoconciencia despierta innata. O céu Al simboliza a brillar natureza vazia da en el mente. cielo, simboliza la naturaleza vacía de la As mente. três visões En são este caso, las tres projeções grandes solares. visiones Na son la vida luz solar. cotidiana, En la vida cotidiana vemos formas, vemos ouvimos sons e geralmente formas. percebemos a realidade externa e os objetos por meio dos nossos sentidos. Se nós os percebemos com consciência desperta, Perdón que no fazendo encontré la página. inseparabilidade de vacuidade e claridade, nós os veremos com nossa própria manifestação, como nossa própria manifestação, como a automanifestação da energia do nosso estado primordial. Se o pensamento nos distrai da presença, nós os vemos como separados de nós. Si percibimos esto con conciencia despierta, presentes en la inseparabilidad del vacío y la claridad, los vemos como nuestra propia manifestación, como la automanifestación de la energía de nuestro estado primordial. Si los pensamientos nos distraen y no permanecemos presentes, los vemos como separados de nosotros mismos, como originados externamente y no como nuestras proyecciones externalizadas. externamente. E se nós olhamos dessa forma, nós não vamos perceber que tudo aquilo que está ao nosso redor, En términos de la práctica en general y en particular cuando hacemos un retiro togal en la oscuridad, como nós debemos tratar de percibir las manifestaciones del sonido, luz y rayos como productos de nuestra propia energía y no como algo externo a nosotros.
todo a nuestro alrededor. é uma projeção que surge Es una e proyección que atua na surge nossa mente. en nosotros, en la naturaleza de la mente. Muito bem. Alguém gostaria de trazer algum ponto? Lo vamos a ir dejando por acá a la lectura, la página Na próxima 167, semana nós continuamos. y la próxima É, semana então nós vimos o sol, o cristal e a água. continuamos con Vamos los depois ejemplos que faltan falar de Trekcho e Togyal e a lamparina. y E luego o Rinpoche já hablaremos de traz trecho, alguns apontamentos de la relacionados a isso. lamparina y algunas indicaciones más. É uma leitura bastante densa, né? Es una lectura muy Muito profunda, conteúdo tiene un contenido e uma muy linguagem que a precioso gente precisa ir devagarinho, y nosotros debemos para leerlo y releerlo para conseguir consolidar a compreensão propriamente. consolidar la comprensión y llegar a la comprensión. Oi, Oli, tá contigo. Oi, Denis. Boa Tudo noite. bem? Boa noite. Vamos indo. Denis, você acabou de falar aquilo que eu estava pensando sobre ¿Alguien para está comentando? Oli, te acompanhar. É muito difícil, sabe? Eu não sei, você acabou de falar que a forma, você falou algo assim, que tem me que resulta un vir poco difícil, devagar, dice a Oli. forma. Me refresca a memória, porque você falou agora, que é aquilo que eu. Estoy un poco confundida. Porque o ensinamento é denso, né? Então, e a Es que la Isso. enseñanza ensinar es esse compleja denso, às vezes a gente não consegue acompanhar, não consegue y a veces Exato. escuchamos y no conseguimos llegar compreender al em punto. profundidade, né? Exatamente. Então, a minha pergunta é assim, como eu estou nessa situação que você descreveu agora, Y a mí me pasa esto. é deixar assim e ir em frente, ou seja, nas próximas Entonces, lives, ¿es bueno seguir aunque yo no entienda todo? porque realmente ¿O es preciso que yo me quede en este é difícil a capítulo compreensão, sabe? y permanezca hasta entenderlo? Tem algumas questões ali que são da linguagem. Hay algunas Tem cuestiones aspectos muito que tienen que ver con el lenguaje. específicos relacionados a essas três grandes visões. Visões, sons, luzes. Hay tres aspectos: sonidos, luces y Esses rayos. três Por ejemplo, aspectos estão associados também aos sentidos. Sentido esos da tres visão, aspectos sentido da audição. están ligados a la visión, al oído. O Rinpoche, basicamente, ele vem mostrando isso para a gente Y Rinpoche nos desde viene mostrando esto a contemplação, poco a da poco, concentração. desde que empezamos O que en ele el vem primero o en los dizendo? primeros capítulos. Ele vem dizendo que tudo aquilo que nós vemos, Dice, todo todo mundo aquello que nós vemos criamos, é uma projeção. es una É a proyección forma nuestra. com que a luz interna é Es la projetada forma para en fora. que la luz interna es proyectada a É a través forma como de que o los ojos. espaço interno se projeta para fora. Y eso lo vemos en la E práctica de mirar el cielo. muitas coisas são os sons internos, a luz interna, Lo que vemos es la luz interna os raios afuera, el internos que sonido interno surgem afuera, da natureza da mente que se projeta. y Então, nacen quando nós en vamos meditando de uma forma la mais naturaleza de la simples, mente, vem en nuestra naturaleza. pensamentos. Cuando estamos E os meditando, pensamentos, eles são aparecen complexos pensamientos. por isso. Porque eles ainda não se, eles já estão se projetando, Son proyecciones porque eles nuestras, estão surgindo em nossa mente. están surgiendo en Então, nuestra eles mente. são uma projeção da base, como um Son som, como uma proyección luz, de la como um base, raio. Não, como la luz, como el vamos chegar sonido, no detalhe de sons, luzes e raios, mas o vamos lo que focar vemos. naquilo que se projeta. O pensamento é essa projeção. Onde surgem os pensamentos? ¿Dónde surgen los Do pensamientos? vazio. Surgen del Eles se vacío. projetam no vazio e eles são também Se dissolvidos proyectan también en el vacío nesse vazio. y son disueltos Nós, también en el em vacío. nossa
En nuestra experiencia día a día, nosotros damos una realidad aparte al pensamiento, una realidad como propia o a las cosas que vemos. Y eso genera el samsara. Le damos entidad, estatus de realidad a algo que no la tiene. Y entonces Rinpoche toma un ejemplo de una persona que en un momento es nuestro enemigo. Yo proyecté en esa persona ese aspecto de enemistad. Esa misma persona es querida por otra. Cada persona que está en contacto con ese ser en el que yo proyecté enemistad, está proyectando alguna otra cosa. Y le está dando, cada persona le está dando realidad a un pensamiento, a una opinión diferente. Y eso es samsara. Rinpoche nos muestra cuánto nosotros construimos del mundo en que vivimos. El texto nos va trayendo elementos diferentes, a veces más complejos, y nosotros podemos simplificarlo en a todas e todos. la analogía del Mas é que proyector. eu me identifico assim, com a sensação da Oli em relação a essa Tiago compreensão dice intelectual mesmo de tudo que a gente lê sobre que o Dzogchen. toda la São comprensión muitos que vamos conceitos, é teniendo uma perspectiva muito intelectual diferente, e ao mesmo tempo, de muchos conceptos, intuitivamente, parece que a gente sente que y a la faz um vez, sentido, assim, né? Que tem algo que está para além do intuitivamente, intelecto, como se diz parece que hay otra cosa de Itapiritza, que no que está estamos para além do teniendo, intelecto que como si fuera otro nos sentido, toca e nos mantém vivos nesse caminho. algo que nos mantiene a la vez vivos en Me este ajudou camino. muito a superar, inclusive, essa barreira, porque acaba sendo uma barreira Y a de eso a veces, capacidade esa intelectual. sensación es como una barrera. A última instrução que o Y a Yongtse mí Rinpoche deu me para o quedó Trungpa muy Gyal Rinpoche grabada antes la de última o Panchágata enseñanza se paranirvana. de Yonsin O Rinpoche Rinpoche, o antes de Tenzin su Rinpoche, paranirvana, compartilhou isso em uma postagem no Instagram quando ele estava ainda lá no que Nepal, incluso no Rinpoche lo período puso en Instagram en una publicación, do funeral do Yongtse Rinpoche. E a instrução y la que foi instrucción feita para a era introdução ao Dzogchen, baseada nos muy ensinamentos simple. de Itapiritza, foi a instrução mais curta, mais direta, Fue la mais instrucción más simples corta, e directa, mais fácil que o simple y mestre poderia fácil dar. que un maestro podría dar. Diz basicamente o seguinte, duas Y palavras: decía, deixe estar, let it be, deixe deja estar. todo como está. Então, o que eu entendi, o que eu experienciei com Lo que yo esse deixe entendí estar é con uma ese dejar permissão estar, tanto para a prática de meditação. Então, quando nós sentamos, nós simplesmente deixamos tudo eh, como está. al Se estamos sentarme a ansiosos, meditar, deixamos a simplemente ansiedade como si está. tengo Se ansiedad estamos com dúvidas, meditando, dejo deixamos la ansiedad. as dúvidas como Si hay está. Se dudas, estamos las dejamos tranquilos, estar. deixamos a tranquilidade Si hay como está. tranquilidad, la dejamos Deixamos estar. tudo como está. Se surgem sons, deixamos os sons. Si hay Se surgem sonidos, luzes, que são as visões, los dejamos deixamos surgir. como está. Se surgem os raios, os movimentos, deixamos como estão. Lo que sea, E se deja também é uma surgir. instrução para a integração na vida cotidiana. Y eso también es una integración, una Se indicación estamos ansiosos, para la se estamos integración tranquilos, deixa estar. en la vida Não há cotidiana. o que modificar. Então, talvez, Denis, o que seria muito interessante aqui para esse grupo, para a gente fazer um equilíbrio dessa densidade da teoria, do intelecto, Sería das palavras, do interesante conceito. Talvez fosse interessante a gente ter 3 minutinhos
3 a 5 minutinhos, não mais do que isso. tomarnos en este estudio Let it be, deixe estar. 2 o 3 minutos Meditação, de 18 meditación, a gente enquanto sangha nos apoiando aqui, dejando estar, sem nenhuma formalidade, mas que a gente sin ninguna formalidad. porque a prática nos ajuda Yo creo que la práctica a introjetar tudo isso que a gente está recebendo intelectualmente nos de uma forma ayudaría mais a profunda. asimilar Então, não sei se daria tempo todo hoje lo que para dar estamos sugestão para vocês. aprendiendo. Sempre posso estar aqui também, mas eu acho que o que me ajuda muito a seguir no caminho do A mí me ayudaría mucho e superar, inclusive, que essa hagamos dificuldade esto, intelectual é a prática. É a prática. porque es la práctica. E seria útil para a gente não sair cheio de conceitos e sons, luzes e raios. Porque si no tenemos el peligro de salir con muchas ideas, de sonidos, luces, rayos, Muita história, né? y quedamos con muchos pensamientos. Nesse equilíbrio, enfim, é compartilhar pouco também das minhas angústias. Quería compartir un poco con el grupo. Gratidão. Gracias. Thiago. Mais alguém gostaria de trazer? Ô, Denis, é interessante, né? Não sei se tem alguém que se colocou na posição. Não? Posso falar? Sida está haciendo un comentario también. Tudo bem. É interessante, eu percebo, à medida Yo percibo, que eu vou estudando, vou escutando, você vai dando os exemplos. a medida que O Thiago escucho, trouxe mais um pouco, outro companheiro também trouxe, enfim. voy escuchando a Denis, a los otros Alguma coisa compañeros. está sendo desconstruída. Algo dentro. Yo siento que algo Como um muro. está siendo deconstruido, A gente falando sobre a pessoa como un muro encantada, né? Aí você que se está desarmando. E isso ficou, eu anotei, ficou, eu estou trabalhando. Que a pessoa encantada, que tanto me inquieta, que me angustia, que me faz. Y por ejemplo, esto de que una persona que me da tanto miedo, Porque, na verdade, é criação minha. me voy dando cuenta que es mi creación. Yo creo cosas y las voy poniendo hacia afuera, en personas, en el mundo. Y este estudio me está ayudando a sacar todas esas proyecciones que yo las había dejado y se habían sedimentado. Es eso lo que quería decir, lo que yo siento. Obrigado, Cida. Eu que agradeço, amigo. Muchas gracias. Vai lidando com as pessoas famosas, né? Na medida em que a gente vai Nosotros vamos lidiando con personas más difíciles. Elas vão, de alguma forma, como o Rinpoche vem ensinando, elas também vão se dissolvendo em nossa mente. Y eso se va disolviendo. Sim, E nós damos esse samsara, né? sim. Estamos en el samsara. Obrigado, Cida. Muchas gracias. Eu agradeço, amigo. Ahora, Isabela. Contigo. Isabela. Bueno, parece que no está escuchando. Então vou passar para Conceição. Seguimos entonces con Conceição. Oi, boa noite. Ahí está Isabela. Apareceu ali. Apareceu? Ella apareció. Abriu o seu áudio, Isabela. Está con el micrófono, pero no se escucha. Estão ouvindo? Perfeitamente. Ahora sí, estamos escuchando. Não, é que o Thiago estava falando um negócio, né? É porque eu tenho uma dúvida, que é o seguinte. Dice, tengo una duda. Eu, nesse momento, En este momento uma pessoa na minha família que está falecendo, né? hay una persona que Aí eu está tava no en sus hospital com últimos essa momentos. pessoa, eu vou visitar ela com alguma Yo fui a regularidade. visitar a esta E persona assim, eu ficava muito na minha mente que y yo um praticante de Dzogchen,
En mi mente queria pensaba, como practicante sofrer, Dzogchen, yo no entendeu? debería Uma sufrir. coisa assim, essa pessoa está aqui falecendo, né, no processo de Esa morte, persona está en e su eu tenho que proceso estar, de a minha morir ideia era assim, eu tenho que me y manter no yo estado natural tengo que com essa mantenerme en el estado pessoa natural con ella, falecendo. É como se o estado natural ele fosse como si el completamente estado natural dissociado desse sofrimento e dessa fuera morte, disociado desse del processo de sufrimiento. morte, entendeu? Então era assim, imagina que uma pessoa tá morrendo do seu lado e você é um mestre zen, assim, Entonces yo me completamente imagino, alguien está pacífico, muriendo a mi lado y yo e, soy una e aí persona, un depois maestro o eu maestra entendi zen. que o estado natural não era isso, Y ahí entendí que el estado entendeu? natural no era eso. Você entendeu o que eu falei? Porque é mais ou menos No o sé que si o se Thiago entendió lo falou. que quise Eu decir. só fui me dar conta disso muito tempo depois. Y yo me di Assim, cuenta de só esto que mucho tiempo já después passou a pior fase. de A lo que pessoa pasó. já ainda não faleceu, mas ela já está na fase mais, está apagada, entubada. Mas assim, a fase mais crítica, né? Eu ficava muito, me sentindo muito culpada, mas assim, eu sou uma praticante ruim, porque eu tô sofrendo e essa pessoa tá aqui, Yo en aquel momento me sentía como una mala eu tô practicante. sofrendo junto com ela. E aí depois que eu me dei conta de que não, de que na verdade o sofrimento também é o estado natural, assim, Y que ahí você tá entendí que el no estado sufrimiento de también presença com aquela es pessoa, parte del estado mesmo que natural. essa pessoa esteja Estando en el sofrendo, estado de você tá sofrendo presencia porque você tem compaixão pela pessoa, y también hay pela morte compasión da pessoa, pela dor da hacia la pessoa. persona, hacia su Entendeu? dolor. Eu não sei se deu para entender ou deu para fazer No uma sé si se complementação entendió aí do que vocês estavam falando. o complementa en algo lo que estaban Isabela, ustedes hablando. não só deu para entender, como, pelo que eu compreendo, é exatamente essa perspectiva. É acolher também o teu Yo entiendo esa sofrimento, perspectiva, né? E o aceptar y Rinpoche, quando recibir começa esse el capítulo dolor. sobre a energia, onde ele vai trabalhar essa perspectiva da projeção, porque Tsal é isso, é como nós estamos, é esse movimento da projeção, Tal de es rispa do ese mundo externo, movimiento de ele vai energía de dizendo, rispa, você de não esa só creación del mundo se externo. você negar o seu sofrimento, Y você en su não poema vai del comienzo experienciar a paz, dice, si renunciamos al que é o poema sufrimiento, al inicial. Se malestar, você no negar vamos o a poder dor, você não experimentar vai la poder paz. experimentar o amor. Porque no estado Si natural, renunciamos al odio, no vamos não há distinção, não a há reconocer el amor, porque separatividade. no hay separación Então, tudo aquilo que entre el amor y el surge odio, como um o el dolor y el praticante, bienestar. nós experienciamos tudo aquilo que surge sem negar, sem afastar, Nosotros experimentamos lo que surge sin negar, sentindo sin apegarnos e desenvolvendo também a compreensão y que desenvolviendo nada disso tem realidade em si. la comprensión de que nada de eso Porque esse a la vez sofrimento tiene que realidad. surge dessa pessoa, que surge em você, surge em mim. El sufrimiento que surge Ela está vivendo o sofrimento dela, mas o que eu en estou nosotros vivendo está surgindo acerca em mim, del concorda? sufrimiento de otra persona E ele é como a natureza surge de um pensamento. Ele y a la surge vez do vazio, surge se del vacío, projeta se proyecta e se dissolve no y se vazio. disuelve en el vacío. Nós damos realidade, nós damos Nosotros lo densidade, imbuimos de nós realidad, apegamos a esse sofrimento e carregamos nos esse apegamos, sofrimento e vamos gerando rechazamos ese mais e sufrimiento mais sofrimento. y lo E vamos a agrandando. experiência não é de negar o sofrimento, é de integrar a No se trata de presença negar onde nos el sufrimiento, encontramos. É a sino perspectiva da integração. integrar presencia donde aparece el sufrimiento. Né? Lá no começo do livro, quando nós tratamos da integração, o Rinpoche ele coloca movimentos de integração. Primeiro integramos nas ações compassivas. En el libro fuimos leyendo y primero Positivas, aprendimos a depois integrar as ações las neutras, acciones mas nós positivas, precisamos integrar a presença luego também nessas ações, las neutras nesses sentimentos, nessas dores, y finalmente que é onde nós las más difíciles, saímos los dolores, el da sufrimiento. prática para a integração.
não é um caminho negar. No es Não é um caminho negar. un buen paso en el camino negar. Dificulte Negar lo que estamos processo pensando, sintiendo, de liberação. puede dificultar Nós la propia negamos liberación, aquilo que nós estamos sentindo, porque si negamos, de alguma forma nós estamos criando um apego a uma imagem, estamos imagem que nega creando una que ela autoimagen tem. de Percebe? alguien que niega, que no está queriendo tener Então, o caminho passa por sentir, las emociones que tiene o los experienciar, pensamientos que están mas sucediendo. mantendo a consciência, né? Desperta. Obrigado, Isabela. Gracias, Isabel. Oi, Oli. Oi, Denis, eu vou fazer rapidinho para não passar muito tempo. Aproveitando que a Isabela está falando, eu estou passando por isso com meu Aprovechando irmão. lo que dijo Acho que eu Oli, comentei contigo. E faz 2 meses que está esse processo e hace 2 meses que quando está en un você está periodo acolhendo, de duelo só que é o seguinte, y ele cuando está muito doído. É uma dor hablas assim de que recibir, de passa a alma. contener ese dolor, Imagina, a dor es como, física, mas isso quando se es fala un que dói a dolor alma, é porque é físico, algo pero se assim que você siente não como un consegue dolor del alma. dimensionar. No se Então, ele puede está explicar passando. mucho. É um processo assim Y que hace 2 meses dói, y dói, eso dói, duele dói, y dói. no se termina. Aí eu sofro, mesmo tendo todos Yo sufro, os parcos conhecimentos do budismo, eu não eh, consigo yo tengo mis ficar em harmonia pocos comigo. É conocimientos devastador. É só isso que eu y el queria comentar, sufrimiento porque a Isabela es está falando. devastador. Lo quería comentar luego de lo que comentó Isabela. Outro dia nós conversamos um pouco sobre isso, né, Oli? Você trouxe, a gente conversou, a gente tirou um momento para Un día conversar. hemos hablado de este tema con O Oli. importante aqui, Oli, é saber que a gente passa Lo por importante isso. es saber que E pasamos a por eso. impermanência, ela Y la também se impermanencia manifesta también nas se nossas manifiesta dores. As nossas dores também se en nuestros dissolvem sufrimientos. na perspectiva da impermanência. También nuestros dolores terminan, Então, mesmo que nesse momento mirándolo desde la tenha essa perspectiva de la dor, impermanencia. tenha toda essa perspectiva Y que por você más que traz, estés pasando por ese momento, isso também se dissolve, eso también se va a disolver. a gente sabe o quão difícil é esse Sabemos momento e o que você está qué difícil es ese tipo de de momentos. algum modo a gente precisa ter compaixão conosco também, Y también necesitamos tener compasión de hacia acolher nosotros também essa mismos dor, de acolher y esse poder movimento, mas de aceptar alguma ese forma dolor e tentando lentamente trazer a integração, né? intentando Olhar lentamente essa dor lograr la integración como um pensamento que surgiu y darnos cuenta que ese dolor e es nesse un momento está pensamiento que ali surge, como uma nuvem densa, que está como una mas que nube, passa, mas que a vai veces se dura más dissolver y e que que se siempre dissolve. pasa y se disuelve. Então é um momento também de ter compaixão com tudo isso que você está vivendo e compaixão com você nesse momento. Entonces puedes aplicar compasión con vos mismo. Vamos fazer a dedicação para a gente. Vamos a hacer la dedicación para después hacer el estudio del otro libro. Dedicação. Dedicación. Toda virtud pura, realizada por medio de las 3 puertas, dedico para el bienestar de todos los seres de los 3 reinos, habiendo purificado todas las aflicciones y los oscurecimientos de los 3 venenos, que rápidamente podamos alcanzar el estado completo de Buda de los 3 cuerpos. Já
já para os yogas dos sonhos, tem uma pergunta do Alain, mas aí depois a gente retorna aqui, Alain, tá? Hay una pregunta en el chat, pero Iniciar ahora nos vamos a tomar prática de hoje dos yogas dos sonhos. 5 minutos A y gente trata retomamos já na sequência. con esa pregunta.